Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Fique aí ligado que hoje teremos um Conexão Solta Voz especial para você. Ei, Psyu, qual o sentido da sua vida? Estamos hoje, oficialmente, gravando o nosso primeiro Conexão Solta Voz fora de casa, fora do nosso ambiente, fora da igreja, para que fique melhor para que você possa ouvir, para que você possa assistir, se alegrar e, acima de tudo, que a palavra do Senhor chegue ao seu coração. Exatamente. O propósito da Bíblia é pegar a palavra que Jesus nos ensinou e trazer para a nossa vida. E o Conexão não é diferente. O Conexão Solta Voz agora tem o foco e o propósito de estar onde o povo está, onde as pessoas estão vivendo, trabalhando, se movimentando, produzindo. Para quê? Para mostrar que a palavra pode ser aplicada no nosso dia a dia. Então fica ligado, porque Jesus vai falar o seu coração e que você possa ser tocado pelo Espírito Santo hoje. Isso aí. Como você já deve ter visto a nossa imagem do começo do vídeo, nós vamos passar ela novamente. E pensa numa coisa, aquela perguntinha que foi feita no começo. Qual é o propósito da sua vida? Para o que você foi criado? Para o que você está nessa terra? Qual é o seu foco de vida? Já pensou sobre isso? Então vamos parar um pouquinho junto conosco nesse momento. Não sei se você está assistindo à tarde, de manhã, mas pare com a gente agora e pense. Qual é o propósito da sua vida? O que você diria para mim? Jéssica, Mariana, esse é o propósito da minha vida. Eu fui criado para isso. Pensa aí um minutinho. Muitas pessoas pensam que o propósito da vida dela é crescer, trabalhar, construir riqueza ou ajudar os pais, ser um bom profissional, ser um bom médico, um bom advogado, ou sei lá, casar, ter um casamento bom, ter filhos. São propósitos e as pessoas vão se movendo através disso e vão trazendo sentido para a vida por essas motivações e desejos. Mas será que é só isso? A gente andou pesquisando, certo? Para falar para você o que é o propósito da vida de acordo com o que estão falando por aí. A ciência nos diz e ela nos ensina que o propósito da nossa vida é procriar, ou seja, ter filhos, mais nada, e evoluir. Então, eu evoluí, eu passei de bebê, eu cresci e tal, eu me adaptei a ambientes diferentes. E tive filho, parou. Esse é o sentido da minha vida, é o propósito. Eu realmente achei muito vago. Achei muito pouco e continuando a pesquisar, nós encontramos também que as pessoas, o ser humano, ele se volta para uma religião quando ele quer encontrar o sentido da vida e quando que a ciência fala é muito pouco. Então, se você é judaico, se você segue ao judaísmo, se você segue o islamismo, qualquer outra religião que você siga, você está nela por quê? A maioria das pessoas estão ou se encontram hoje dentro de uma religião porque encontraram nela um pensamento igual ou mais ou menos compatível ou até mesmo que o tenha convencido sobre a respeito do seu sentido da vida. Então, se eu sou cristão é porque o sentido da vida, da linhagem cristã,
cristã bateu com o meu. Aquilo que eu pensava bateu ali com o cristianismo e eu sou cristão. Ah, eu sou budista porque para mim o sentido da vida é esse. Mas e o sentido real? Será que não existe? Cada um encontra o seu sentido na vida, dentro da filosofia, dentro da religião. Qual é o sentido da vida? Até pensando assim, algumas pessoas não são ligadas à religião. Alguns jovens, por exemplo, no nosso meio, na faculdade, sei lá, na escola, em shopping, sei lá, em muitos lugares. Eles, às vezes, não são ligados, não vão pra igreja, seja cristão ou não são ligados a isso. Mas eles se inspiram em alguns pensadores, alguns músicos, com letras de música, e fazem aquilo seu lema, o seu sentido da vida. E isso é muito pouco, sabe? Então eles pegam uma frase, sei lá, de um cantor muito famoso, e eles pegam isso, nossa, me identifiquei, e esse vai ser o sentido da minha vida. Sei lá, eu vou ser rebelde, eu quero ir contra os meus pais, contra qualquer tipo de autoridade, porque eu quero ser diferente de todo mundo. Então eles criam disso um sentido, mas não que seja o verdadeiro sentido da vida. Isso mesmo. E nós viemos aqui hoje trazer para vocês aquilo que você pode nunca ter pensado ou nunca encontrado, mas agora você vai. Bom, vamos lá. Vamos tentar explicar para você. Você sabe que você foi criado, certo? Ou seja, você tem um criador. E esse criador, quem é que nos criou? Quem é que nos fez? Nos formou? Deus. Ele é o criador de tudo. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, é um manual que ele deixou para os seus, para suas criaturas, para aqueles a quem ele formou. Ele deixou o seguinte: eu sou o antes, o agora e vou ser sempre. Ou seja, Deus ele não tem começo, ele não tem um meio, ele não tem um fim. Mas nós, que fomos criados a partir dele, ele sim nos criou para algo, para um foco específico, ele nos deu um sentido para a vida. E é sobre isso que a gente vai falar com vocês agora, certo? Exatamente. É bom entender porque quando a gente olha para o nosso começo, fica muito mais fácil da gente visualizar o que a gente está fazendo e se a gente está efetuando tudo aquilo que Deus nos criou para que nós façamos, entendeu? Tipo, se eu não sei quem me criou, se eu não volto os meus olhos para um Criador que é Deus, para de onde eu vim, se eu não olho para minha origem, fica muito difícil ver lá o futuro, ver o que vai ser lá na frente. Então é interessante, por isso Jesus na nossa vida, porque Ele clareia todo o nosso caminho e ajuda a entender, e ajuda a explicar qual é o propósito da nossa vida. A Bíblia fala que nós fomos criados como primícias de suas criaturas para fazer a vontade de Deus, e não somente para reproduzir, como a ciência fala, não somente para, sei lá, trabalhar ou ter dinheiro, ou conseguir, sei lá, construir casas ou comprar carros, não somente para isso. Existe um sentido maior, e é a vontade de Deus. E como a Jé falou, na Bíblia a gente encontra isso. A palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela dá sentido à nossa vida. A Bíblia também fala que nós fomos criados para adorar o Senhor, e todas as coisas que nós façamos temos que fazer como para o Senhor e não para homens. Em Colossenses está dizendo isso. Então é bom a gente clarear a nossa mente e pensar: por que nós estamos aqui? Tem que ter um propósito. Se você está vivendo, como a gente passou no vídeo, pessoas saem de casa para trabalhar, elas vão para a escola, elas, sei lá, vão para o shopping, compram coisas, namoram, casam, têm filhos, mas e depois? Sabe o que elas têm produzido isso? Para que elas têm feito tudo isso, né? Porque muitas vezes você pode adquirir bens, você pode casar, você pode ter uma vida legal, mas para quê? Qual é o foco? Você nasceu, cresceu, viveu, tá vivendo, tá correndo muitas vezes, sem saber para onde, sem saber por quê. Não dá, eu não dou satisfação da minha vida para ninguém. Mas e aí? O que mais? Além disso daí, o que vai ser mais para frente? O que vai ser do seu futuro? Então é isso que a gente veio trazer e clarear a memória de vocês. Muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba não pensando na nossa vida, no nosso futuro, no porquê das coisas, ou então a gente pensa que o quê? Aqueles que pensam muito a respeito disso acabam enlouquecendo. Mas não é, é só você se centrar, sabe? Pensa um pouquinho, olha, tem sim um foco, tem um propósito, tem um princípio e tem um fim. A minha vida vai ter um princípio, vai ter um fim e tem um propósito para cada coisa. E isso a gente encontra o quê? A partir do reconhecimento do nosso Criador. Temos Deus como nosso Criador, certo? Fomos feitos à imagem e semelhança dele, assim como está escrito no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis está escrito que Deus fez o homem e a mulher à imagem e semelhança dele, como a Mariana já disse, para o adorá-lo, para viver em propósito de acordo com a vontade de Deus. Você vive como? Eu vivo de acordo com o desejo, com o propósito de Deus para minha vida.
E se você nunca parou para ler a Bíblia, se você nunca parou para procurar, pesquise um pouco, sabe? Vai e sei lá, pesquisa na internet o que Deus diz a meu respeito, o que Deus espera do ser humano, o que Deus, por que sempre Deus? Porque nós já falamos, reconhecemos que Ele é o nosso Criador. E se você cria uma coisa, vamos lá, dar um exemplo. Se eu crio uma boneca, certo? Vou fazer uma boneca, vou colocar um motorzinho dentro dela para que ela desenvolva algum tipo de ação. Para que ela criei? Eu criei a boneca para, deixa eu ver, para rir. Quando eu tocar na barriguinha dela, ela vai rir. Qual é o propósito dela? Alegrar. Alegrar as crianças, alegrar, sei lá, quem vai brincar com ela, ser bonitinha, vou colocar nela um design diferente, alguma coisinha legal, para que ela seja uma boneca legal, para que quando uma criança pegar, possa brincar, possa se divertir. Eu, como criadora, a boneca como minha criatura, e acabei de dizer para vocês o propósito da vida dela. Da mesma forma, Deus fez conosco. Ele nos criou, Ele nos fez, Ele deu um propósito para a nossa vida. E a partir desse propósito é onde eu vou viver a minha vida de acordo com a vontade plena do Senhor. Exatamente. E uma dica assim, às vezes eu penso, como assim? Como eu vou saber qual é a vontade plena do Senhor para minha vida agora? Fica complicado, eu não sei o que Deus quer totalmente para minha vida, mas uma dica, um conselho que a gente pode dar para você: os dons e os talentos que você tem na sua vida indicam isso, e a gente já falou isso em outros programas, eles dão indícios do que Deus quer que você faça. Por exemplo, sei lá, eu tenho uma voz legal, eu canto bem, eu tenho facilidade para me expressar. Então Deus pode te usar, não é regra, mas a gente está dando dicas aqui, você vai olhando o que se encaixa na sua vida. Mas tipo, eu canto bem, então Deus pode me usar no ministério de louvor. Sei lá, eu tenho facilidade de me expressar, então Deus pode me usar para ministrar a palavra. Sei lá, eu sou meio tímida para falar em público, mas eu trato bem as pessoas, eu falo bem, eu escrevo bem. Então cada coisa, e não somente para o ministério, mas para a minha vida também profissional. Então Deus tem propósitos, e os dons que Ele nos deu foram presentes, talentos dados a nós, e indicam qual é a vontade dEle para a nossa vida. Então, nesse momento, reflita também. Poxa, não seja humilde a tal ponto de dizer, eu não tenho nenhum dom. Claro que tem. Deus deu cada dom específico para cada pessoa. Os meus dons podem ser diferentes da Jéssica. Por isso que nós somos pessoas diferentes. Mas isso não significa que Ele deu mais para Jéssica ou menos para mim, ou não deu nada para ela. Não tem o seu propósito. Exatamente. São diferentes, mas todo mundo tem. Então reflita. Senhor, olha, sei lá, eu gosto de cantar, então eu gosto de música, eu até acho que eu tenho uma voz legal e tal. Então será que é para isso que o Senhor me criou? Para louvar o teu nome, para levar a tua palavra através das canções? Então, sabe, pare e fale com o Senhor, ore, peça instrução, mas não apenas viva. Porque nós vimos no vídeo, no começo do programa, pessoas que saem, muitas vezes, alguns têm objetivos, sim, elas sabem porque elas estão ali, porque elas vão trabalhar, elas têm os olhos fixos em Deus, mas outros não, estão vivendo por viver, e aí chegam em casa cansadas, não produzem nada porque só cansam, pegam o dinheiro, mas da mesma forma que o dinheiro vem, ele vai, e eu acho que é até mais rápido, é impressionante. Então, não viva apenas, Deus criou você para mais. Então, queira mais de Deus, peça mais a Deus, e peça para que Ele te mostre qual é o sentido da sua vida. Porque o nosso, certamente, a gente tem encontrado que é viver Jesus, que é adorar Jesus, que é louvar Jesus, que é respirar Jesus e é levar Jesus para todas as pessoas. Por isso que você está vendo esse vídeo. Então, se você quiser se juntar a nós também, e, poxa, eu acho que o sentido da minha vida também é Jesus, tem que ser Jesus. Então, procure mesmo e ore para o Senhor. Fale assim, Senhor, olha, eu sei que o sentido da minha vida é o Senhor, mas como é que eu posso fazer e desenvolver isso? Será que é na música? Será que é na palavra? Será que é nos hospitais? Sei lá, eu com a mesma profissão que eu tenho, sei lá, eu sou médico. Então eu posso desenvolver, e o sentido da minha vida é estar ali para orar pelas pessoas, sei lá, para interceder e milagres acontecerem, sei lá, advogado, é eu promover a justiça, que às vezes o mundo não traz, mas o Senhor tem a justiça. Então, sabe, você vai tratando, você vai descobrindo o sentido da sua vida, mas não se acomode a viver um dia após o outro sem saber para onde está indo, porque quem não sabe para onde está indo não chega em lugar nenhum. É verdade. Então, pessoal, o nosso programa de hoje foi esse, tá certo? A gente, assim, espera de coração que você tenha gostado. Uma palavra rápida, mas completa e objetiva para a
sua vida, para a sua edificação, para a nossa edificação também e para sempre glorificar o nome de Deus. Espero que você esteja aí para o próximo programa, que a gente também já está preparando algo bem legal. Fica com Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo e até mais. Tchau. Bom, estamos aqui com a dona Cláudia, uma irmã, tá certo? E ela vai falar pra vocês qual é o sentido da vida dela. Dona Cláudia, qual é o sentido da sua vida? O sentido da minha vida é louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom, estamos aqui com o Daniel e eu quero te fazer a pergunta. Qual o sentido da sua vida? Antigamente na minha vida não tinha muito sentido, né? Passou a ter sentido depois que eu conheci a Jesus, né? Aí vi foi ver esse Deus maravilhoso, né? Na primeira vez que eu aceitei, né? Entrei numa igreja evangélica, né? Desde então, né, minha vida passou mais a ter sentido, né? Porque Deus me deu uma nova vida, né? Transformou foi a vida da minha família, né? A vida dos meus filhos, né? Tudo começou a melhorar, né? E a partir daí eu comecei a me envolver na obra do Senhor, né? Hoje em dia eu evangelizo, eu sou na casa do Senhor, né? A partir daí melhorou, tudo melhorou, né? Até em relação ao meu trabalho, o trabalho da minha esposa, né? Meus filhos, assim, no modo da gente viver, né? A partir daí a gente só vai para Cristo, né? Trabalhando tanto na obra, fazendo os campais, né? Na rua, pregando a palavra do Senhor na igreja, né? E ajudando na obra do Senhor. Glória a Deus. E você, qual o sentido da sua vida?